Ruth, capítulo 3. Nós vamos começar o capítulo 3 de Ruth hoje. Vamos fazer um pedaço agora e um trecho no domingo que vem pela manhã. E hoje nós vamos falar um pouco sobre casamento. Até porque, os irmãos vão ver, nós estamos quase chegando no casamento de Ruth, no tão esperado casamento de Ruth. E vamos tratar um pouco sobre esse assunto na perspectiva do livro de Ruth. É claro que o livro de Ruth, ele é muito mais do que um casamento entre Ruth e Boaz. É claro que a história do livro de Ruth é muito mais do que a história de uma família de Belém de Judá, que foi ficar um tempo lá numa cidade de Moabe, que não era uma cidade que adorava a Deus e que sofreu algumas crises e algumas tragédias e agora retornou. É claro que isso faz parte do livro de Ruth, mas o que a gente deve ter sempre em mente é que o livro de Ruth está falando de um casamento, se assim podemos dizer, porque a Bíblia fala desse casamento, que é Cristo com a igreja. Boaz nada mais, nada menos do que é um representante de Cristo, e Ruth nada mais, nada menos do que uma representante da igreja. Então, embora nessa manhã nós vamos meditar um pouco aqui acerca da instituição do casamento, vamos ver que o casamento foi instituído por Deus, o casamento é uma bênção, uma dádiva de Deus. Contudo, nós devemos orar fervorosamente, insistentemente, antes de selarmos o compromisso do casamento com qualquer pessoa. O casamento de Ruth e de Boaz, que a gente vai começar hoje a meditar, ele aponta para como deveria ser todos os demais casamentos que são instituídos por Deus, e aponta em última instância para o casamento de Cristo com a sua igreja. Constantemente na Bíblia nós vemos a relação de Cristo e da igreja sendo retratada como um casamento. É importante também falar sobre casamento nos dias de hoje, já que a Bíblia, o texto de Ruth nos permite falar. É importante falar sobre casamento, porque o casamento tem sido uma instituição gravemente atacada, desconstruída, ofendida pelo mundo, pelas novelas, pelas músicas, enfim, irmão, por todas as áreas da nossa sociedade, e até mesmo, digamos, infelizmente, por alguns meios evangélicos. Já dei um exemplo aqui, é um pastor famoso aí, cantor, como é que é o nome dele? Kleber Lucas. O camarada está no quarto casamento. Se isso não é a banalização, se isso não é o ataque, se isso não é a distorção do que é o casamento, não sei mais o que é. Então, é óbvio que hoje nós precisamos resgatar as verdades de um casamento, que é sim uma bênção, é uma dádiva, é um presente. Contudo, entretanto, todavia, é necessário oração, jejum, discernimento, como bem leu a Andréia e falou aqui no início do culto, é necessário a resposta de Deus, porque como a gente conhece o texto de Provérbios que foi lido, o homem faz planos, o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Então é muito importante que a gente resgate e lembre que o casamento é monogâmico, que o casamento é entre homem e mulher, que o casamento requer fidelidade, que o casamento requer a presença de Deus, que o casamento, com raras exceções, como a Bíblia prescreve, não prevê divórcio, não prevê, não gosto mais, vou embora, brigamos, vou embora, perdi o prazer, perdi o sentimento, não tenho mais química, vou embora. Com raríssimas exceções que a Bíblia prevê, o casamento é para a vida toda. O casamento é aquilo que a gente diz, ou aquilo que a gente crê, que a Bíblia diz que largará o homem seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua mulher, formarão uma só carne, e ali formarão uma nova família. E a Bíblia também vai dizer no Novo Testamento que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar, certo? Então, nesse contexto em que a gente está vivendo, sim, o livro de Ruth, que vai tratar do casamento dela, é uma oportunidade muito boa da gente afirmar algumas verdades e criticar algumas distorções
que tem acontecido por aí afora. Outra coisa que a gente já falou, né, só para reforçar, é que a história de Ruth agora está tendo uma reviravolta, e a gente falou isso semana passada, que as tragédias da vida, Ruth aprendeu isso, não podem colocar um ponto final na nossa vida. As tragédias que acontecem no decorrer da nossa vida não podem nos parar, não podem nos enterrar, não podem nos matar, não podem acabar com a nossa fé, com a nossa esperança. Ruth aprendeu isso quando viu o Deus de Israel provendo trabalho para ela, aprendeu isso quando conheceu Boaz e percebeu que ele a tratava com misericórdia, com graça, com compaixão. A gente falou sobre isso semana passada, quando ela disse assim: o meu coração se alegrou. Ela disse: tu me favoreces muito, meu Senhor, pois me consolaste e falaste ao meu coração. Então Ruth tem visto a sua vida sendo transformada depois de uma grande tragédia, e ela agora vislumbra mais um meio de Deus abençoar a sua vida, e esse meio seria um casamento. Então a gente aprendeu que depois do choro vem alegria, depois das noites escuras sempre vem um amanhecer, depois da tristeza Deus sempre abre uma porta, um renovo, um futuro e um avivamento nas nossas vidas. O salmista, no Salmo 37, verso 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então é bem verdade que se agradarmos a Deus, se fizermos a sua vontade, se buscarmos Ele em primeiro lugar, a Bíblia nos promete que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, a gente já vai ler os primeiros versículos, mas já quero começar a dizer que desejar ser feliz, buscar felicidade, buscar um casamento, buscar uma bênção, buscar uma profissão, buscar se formar numa faculdade, buscar conquistar algo que trará felicidade para a nossa vida não é pecado. O problema é quando a gente condiciona a nossa felicidade a isso. Não, eu só serei feliz se eu conseguir um casamento. Eu só serei feliz se eu conseguir um emprego bom. Eu só serei feliz se eu, enfim, conseguir determinadas coisas, ou se eu manter aquilo que tenho. A gente tem que entender que a felicidade plena, a felicidade final do ser humano encontra-se em Deus. E isso é um problema grande quando a gente fala de casamento também. Já já eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas eu quero começar dizendo: não é pecado desejar ser feliz, não é pecado buscar a felicidade. Mas vamos ler verso 1 e 2 para que a gente medite um pouco mais. Diz assim, Ruth 3, 1 e 2: disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua até o 5. Noemi se põe de pé, digamos assim, puxa a conversa e toma a iniciativa diante de Ruth acerca do futuro dela. É interessante já pararmos para pensar que essa Noemi, como eu falei semana passada, é aquela mulher que saiu de Belém Formosa, chegou em Moabe, perdeu seu marido, seus 2 filhos, ficou pobre, passando necessidade e extremamente atribulada. Quando volta para Belém, encontra com as mulheres da cidade, ela se recusa a ser chamada de Noemi, porque ela estava revoltada, extremamente magoada e decepcionada, achando que Deus era o causador da sua dor. E agora, quando Deus começa a visitar a Ruth, a Noemi, e a mudar a sorte da vida delas, Noemi começa a mudar de atitude. Já falamos sobre isso semana passada. E dando sequência nessa transformação que Deus fez na vida dela, nesse avivamento que Deus fez na vida dela, Noemi se coloca de pé agora, não satisfeita de que Ruth estava trabalhando na terra de Boaz, colhendo lá o trigo, pegando aquilo que sobrava, aquilo que caía no chão, e que aquilo era mais do que o suficiente para elas viverem. Ela diz: minha filha, eu preciso buscar para você
um lar para que você seja feliz. Outra coisa interessante na vida de Noemi é que ela não pensa nela em primeiro lugar. É muito legal, porque parece que está havendo aqui uma troca. Lá, quando ela se despede das suas noras, diz: olha, vão embora, fiquem com seus pais, com a sua família, com os seus deuses, na sua terra. Eu vou voltar para a minha terra, porque eu sou velha, não tenho mais como ter filho, e ainda que eu case, até eu ter filho vai demorar muito para que eu dê esse filho para vocês. Ruth vira, não pensa nela mesma e diz: eu vou aonde tu for, aonde tu ficar eu fico, aonde tu morrer eu morro, teu Deus é o meu Deus, tua terra é minha terra, teu povo é o meu povo, eu vou. Ruth não pensa nela. Quando sai para colher espigas e para catar grãos, Ruth também não pensa nela, pensa em sustentar a sua sogra. Aí agora a sua sogra, de barriga cheia, digamos, não mais passando fome, ela não pensa nela. Noemi poderia, já a gente vai falar um pouco sobre isso, semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai descobrir semana que vem que Elimeleque, o marido de Ruth, marido de Noemi, que morreu, tinha deixado um pouquinho de terra para ela, tinha deixado uma terrinha lá, e ela poderia vender essa terra. A gente vai falar disso semana que vem. E ela não sai pela cidade dizendo: olha, eu quero vender minha terra para arrumar uma graninha, comprar, quem sabe, um barraquinho e viver com Ruth. Ela sai por aí procurando uma maneira de encontrar um lar para Ruth. Embora a gente sabe que não é isso que vai acontecer, Ruth pudesse casar e dizer assim: olha, Noemi, agora cada um segue sua vida, casei, constituí família, agora eu não tenho mais nenhuma responsabilidade para com você, agora a minha responsabilidade é com o meu marido. É muito interessante perceber também essa mudança que aconteceu na vida de Noemi. Ela sai em busca da felicidade da sua nora, ela sai em busca da felicidade alheia, sem pensar primeiro nela. Outra coisa interessante é que provavelmente Noemi sabia que a vida de uma viúva era muito, muito difícil naquela época. Era uma vida de fome, de pedinte, de mendicância, era uma vida dura, era uma vida que estava, eu já falei isso, exposta a ser abusada, a sofrer várias coisas naquela sociedade daquela época, digamos que não protegia tanto a mulher quanto hoje. Então, ela sabe que a vida de uma viúva era muito triste, então ela vira e diz: olha, minha filha, eu me sinto por obrigação, me sinto por constrangida a buscar para você um lar. E aí, como eu disse, não é pecado ser feliz, não é pecado buscar felicidade, porque é o que Noemi diz. Ela diz: olha, eu vou buscar um lar para que você seja feliz. Então não é pecado que nenhum de nós aqui almeje, deseje, busque, se esforce por ser feliz. O problema, e infelizmente, é que muitas pessoas passam a vida toda buscando a tão sonhada felicidade e terminam decepcionados, terminam entristecidos, terminam amargurados, terminam às vezes até mesmo depressivos, infelizes, desgostosos da vida, não confiando em mais ninguém. E aí você se pergunta por quê? E aí, é claro, os irmãos, a maioria que sabe a resposta. O porquê é porque, como eu disse no início, as pessoas condicionam a sua felicidade plena em alguma coisa que elas estão buscando. E aí, quando isso não acontece, elas se entristecem, se aborrecem e se decepcionam. Já falei isso aqui muitas vezes. Há um vazio dentro do ser humano, e esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus, não importa. É por isso que tem muita gente que acha que um casamento vai resolver todos os problemas da sua vida, e depois descobre que o casamento se tornou mais um problema na sua vida. O problema não é buscar a felicidade. Noemi está saindo aqui para buscar um lar, para que Ruth seja feliz. O problema é distorcer quem é a nossa verdadeira felicidade. Quer ver um exemplo? Como algo que é bênção pode ser distorcido e pode virar maldição. Salomão teve 700 concubinas e 300 mulheres. Salomão, diz a história, que chegou ao cúmulo de ter 1000 mulheres. Aquilo que era para ser bênção virou uma maldição. O casamento, que era para ser um lugar de bênção, de paz, de alegria, de felicidade, virou tribulação na vida de Salomão. Ele buscou tanto essa felicidade
E o que ele encontrou foi problema, foi idolatria, foi motivo para tropeçar, foi motivo para servir de escândalo, foi motivo para causar uma crise na sua família, por causa desse monte de mulher que ele arrumou. Chegando à velhice, segundo alguns teólogos, quando escreve o livro de Eclesiastes e vê que nada daquilo que ele havia buscado serviu para preencher o vazio do seu coração, ele chega no final de sua vida e diz em Eclesiastes: vaidade, tudo é vaidade, tudo é vaidade, não serviu de nada. Tem uma tradução nova, essa semana eu estava conversando com alguns colegas, com o Rodrigo e com o Luiz Felipe, já estiveram aqui, e aí é uma tradução nova que o tradutor, ele substituiu a palavra vaidade por não faz sentido. E aí ele diz que o final da vida de Salomão, claro, os estudiosos acreditam que ele se arrepende e se reconcilia com Deus, mas no final da sua vida, quando ele olha para suas 1000 mulheres, para a sua riqueza, para toda a sua sabedoria, Salomão diz, em vez de vaidade, o sentido literal da sua percepção era: tudo isso não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o mais importante Salomão não tinha. Quer ver um outro exemplo? Ló. Os irmãos aqui devem lembrar um pouco da história, Quem não lembra, volte a ler a Bíblia. Ló, Abraão dá uma moral para ele, porque Deus não tinha mandado Abraão levar Ló, mas enfim, Abraão leva Ló, quando sai da sua terra, e vai para a terra que Deus haveria de mostrar, e no meio do caminho, Ló, sobrinho de Abraão, começa a ter contenda com seu tio, os empregados começam a brigar, porque os dois tinham rebanhos, e a terra já não podia suportar o gado dos dois, e aí Ló começa a arrumar atrito com Abraão. Abraão vira para ele e fala: tá bom, eis aí, escolhe para onde tu quer ir. Abraão dá o direito dele escolher primeiro, e a Bíblia diz que ele ia olhando para uma campina bela, verde, bonita, pastos verdejantes, não o do salmista, mas o de Ló, era Sodoma e Gomorra. Ele escolhe: é para lá que eu vou. E Abraão fica, digamos, com a terra mais fraquinha. A gente bem sabe o que acontece. Ló perde família, Ló perde seus bens, Abraão tem que entrar numa briga para resgatar ele, uma treta danada, tem que fazer guerra para salvá-lo, porque ele achou que a felicidade, a prosperidade, a bênção, a alegria estava naquilo que seus olhos podiam ver. Outro exemplo muito conhecido nosso, Davi, o famoso Davi. Davi achou que podia achar a felicidade com Betseba. Dizem, alguns teólogos, que Davi estava no lugar errado, na hora errada, e a gente tem que tomar cuidado com isso também. Dizem alguns teólogos que Davi deveria estar na batalha, ainda que não à frente da batalha, deveria estar com o seu povo na batalha, como rei, representando a Deus ali na batalha. Enfim, Davi fica em casa, de perna para o alto, mente vazia, já diz o ditado, oficina do diabo, vê Betseba e diz: acho que eu posso ser feliz com Betseba. O que acontece? Adultério, manda matar o marido da mulher, o filho de Betseba morre, Absalão se revolta contra o pai. Absalão? Enfim, filho de Davi se revolta contra o pai, abusa da irmã, um inferno, porque Davi achou que podia buscar felicidade no pecado. A gente tem que entender uma coisa: é impossível achar felicidade no pecado. E vou além: é impossível achar felicidade em cima da infelicidade de outro. Isso é um mal maldito da nossa sociedade e que às vezes invade a igreja. As pessoas são tão malucas, tão cegas, tão doidas em buscar a felicidade, que se necessário for pisar em alguém, maltratar alguém, tirar o marido de alguém, tirar o emprego de alguém, elas fazem. É impossível ser feliz no pecado, é impossível buscar felicidade na desgraça do outro. As pessoas acham que vão ser felizes, acham que vão ter a felicidade. Pessoas em busca da felicidade largam família, largam seus filhos, largam amigos, largam até a fé. Não, porque eu vou ser feliz. Vai nada. As pessoas se enganam e se esquecem que Satanás é o maior mentiroso que existe, o maior enganador que existe, e sua maior ferramenta é o pecado. E aí ele diz: vai lá, você vai ser feliz, vai lá, vai dar tudo certo.
vai mesmo, vai dar bom. E a gente sabe que aquele prazer momentâneo logo passa, e a gente descobre que é, repito, impossível obter felicidade em cima da infelicidade de outra pessoa. É impossível ser feliz vivendo no pecado. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Noemi, ela não busca um marido para Ruth, ela não busca só um casamento para Ruth, ela busca um lar. E há a diferença. Há a diferença. Você pode casar e não ter um lar. Você pode casar e não constituir uma família. Você pode casar e não formar aquilo que Deus chama de família. Porque não é o simples fato de casar no cartório e depois vir aqui para o pastor abençoar a cerimônia que faz aquilo um lar. Como eu disse anteriormente, se não houver oração, se não houver confirmação de Deus, se não houver a bênção e o direcionamento de Deus, é bobagem. Então muitos casam, mas poucos constituem um lar. E Noemi diz: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para ser feliz? Eu sei, porque isso aconteceu durante um tempo com pessoas muito queridas, próximas de mim, e já aconselhei muitas pessoas acerca disso. A gente vive numa sociedade, e às vezes até nós mesmos, como igreja, a gente força a barra das pessoas. Por exemplo, a pessoa ficou viúva, a gente começa com as piadinhas: vai casar de novo, daqui a pouco Deus manda um outro varão. A pessoa se divorciou pelos meios legítimos, ou quem sabe não, tudo bem, se divorciou, a gente já começa também: e aí, quando é que vai casar de novo? Daqui a pouco Deus manda. A gente usa até versículo bíblico para justificar a nossa bobagem, digamos assim. A gente diz: não, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você inventa até uma bobagem para justificar, e a gente força a barra. Quer jovem, começou a fazer 25, fez 30, não casou, aí tem que casar, e aí, quando é que vai? E acontece que muitas pessoas, nessa forçação de barra, casam, mas não constituem um lar. Outros, nem precisa de forçação, já aconselhei muitas pessoas assim também, que elas mesmas começam a se cobrar e acham e julgam que não podem ser felizes se não tiver ninguém do seu lado. Você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim, já aconselhei pessoas assim. É difícil você parar de frente de uma mulher, parar de frente de um homem e dizer: minha irmã, meu irmão, e irmão, eu sei, entra por aqui, sai por aqui. Eu digo: olha, você não precisa de um parceiro para ser feliz. Você não precisa de uma nova mulher ou de um novo marido para ser feliz. Se Deus mandar, aleluia, glória a Deus, amém, bendito seja o Senhor. Mas pare com isso. Eu já aconselhei, irmão, já fiz gabinete com várias pessoas que não se sentem em paz porque estão sozinhos. Em contrapartida, se nós olharmos para a nossa igreja, nós temos várias viúvas que, se você for perguntar para elas, elas são plenamente felizes, satisfeitas, alegres no Senhor e não se preocupam com isso. Isso é um mal, irmão. Isso é pecado. Escuta o que eu vou falar, isso é pecado. Não é pecado casar de novo, não, ou orar para Deus mandar uma mulher ou um marido. É pecado quando a gente condiciona a nossa vida plena. Não, pastor, eu só vou me sentir pleno quando eu tiver uma nova esposa. Eu só vou me sentir pleno quando eu tiver um novo marido. Eu me sinto sozinho em casa, abandonado. Irmãos, isso é pecado. Isso é pecado. Enquanto a gente não entender que a felicidade plena, o prazer final está em Deus, a gente pode até casar de novo, mas vai dar ruim, vai dar problema. Então, ele diz: eu vou procurar um lar para você. Um lar. É isso que a gente precisa entender, é isso que a igreja precisa entender. Decisões precipitadas trazem problema. Literalmente, posso dizer que é melhor ficar sozinho do que mal casado. Porque você deve conhecer famílias, você deve conhecer pessoas que passaram por isso, tomaram uma decisão precipitada, e o casamento que deveria ser de harmonia, de paz, de comunhão, de amizade, de
companheirismo, de bênção, se transformam num inferno na vida da pessoa, porque não oraram, porque se precipitaram, porque acharam que a felicidade, a paz estava em alguém. E aí, principalmente para você que está aí, jovem, adolescente, eu digo, ore muito, mais do que um namorado, uma esposa, um esposo, procure um lar, procure alguém que vá te trazer mais para perto de Deus do que te afastar dele. Tem uma frase, muito conhecida aí, que diz assim: ame alguém que ame mais a Deus do que a você. Você conhecer alguém que em primeiro lugar ele ama a Deus, depois te ama, aí vale a pena. Agora, se você conhecer alguém que inclusive te coloca acima de Deus, da fé, e a prioridade da vida é você, pode ter certeza que daqui a pouco isso vai passar, e você vai deixar de ser prioridade. Quando as coisas são prioridade, elas podem ser trocadas. Mas quando Deus é prioridade, a gente entende que vale a pena. Então cuidado com o casamento. É muito bom, mas cuidado. Precipitado pode causar um problema. Agora mesmo, tenho aconselhado um pastor, tá? Falando de pastor, não só de membro de igreja não. Tenho acompanhado um pastor, amigo, que ao meu ver se precipitou no casamento. E agora está passando por uma crise, quem sabe, à beira de um divórcio. Se precipitou. Ao meu ver, não tem culpa do casamento ter chegado aonde chegou, mas ao meu ver tem culpa porque se precipitou. A história do casamento, a história como aconteceu o casamento, foi uma história precipitada, foi uma história que ao meu ver não foi conduzida por Deus, como se deu. Então, meu irmão, só alcança todo mundo, não alcança só membro não, alcança pastor também. Vamos ler do 3 ao 5. Banha-te. Ainda é Noemi falando com Ruth, que ela disse assim, no versículo 2 ela disse: esta noite Boaz vai estar limpando a eira, ou a cevada na eira. Aí ela diz no 3: banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos, desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Nós chegamos num trecho aqui, nós vamos parar aqui, você só vai saber semana que vem como isso vai terminar. E aí, se você tiver curiosidade, você lê a Bíblia, mas se você ficar com dúvida, espera a semana que vem. Mas nós chegamos num trecho que a princípio nos assusta, a princípio nos incomoda, a princípio nos constrange, porque é um ritual, é um costume que não é normal aos nossos olhos, é uma recomendação que nos choca um pouco. Noemi vira para Ruth e diz: olha, toma banho, troca de roupa, passa perfume, unguento, vá até a eira, e quando Boaz está para dormir, você descobre o pé dele e deita no pé dele, dorme no pé. Enfim, a gente não tem muito conhecimento. Esse é o único relato na Bíblia desse formato. Então a gente não tem como ir a fundo e explicar o que está acontecendo aqui. Mas na semana que vem a gente vai ter um pouco mais de esclarecimento. Vamos tirar algumas dúvidas que vai ficar acerca dessa situação muito estranha. Mas é o que acontecia. Ao que parece, Ruth, ou Noemi, uma mulher experiente, uma mulher judia, do povo judeu, de Belém, que já tinha sido casada, tinha casado seus 2 filhos. Ela sabia como que deveria ser, digamos, os preparativos para uma mulher, conquistar um homem de caráter, ou dar a entender aquele homem que ela queria casar com ele. Enfim, Noemi vira para Ruth e parece, que era mesmo um preparativo, como se fosse uma noiva, porque ela deveria tomar banho, se ungir. E aí o texto bota no plural, coloque seus melhores vestidos. Meu irmão, não dá para uma mulher botar mais de um vestido, E aí a tradução melhor, segundo
eu estava lendo nos livros, coloque o seu melhor manto. E aí a gente lembra, é Israel, muitos anos atrás. Não era um vestidinho igual as irmãs estão usando aí, não. Era um manto que cobria o corpo todo, deixava só provavelmente os olhos de fora. Tanto é, a gente vai ver semana que vem, que Boaz, quando acorda, diz assim: quem é tu que está aí? Alguns dizem que Boaz tinha bebido um pouquinho demais, estava meio tonto, né? Acordou de madrugada, estava grogue. Mas a verdade é que provavelmente Ruth estava coberta, de cima e embaixo, que ela diz o nome dela, diz: sou eu, Ruth. Então Boaz não a reconheceu, porque provavelmente era mesmo aquela burca, né? Que só o olho fica de fora. Era o melhor manto que ela tinha. Enfim, a gente percebe aqui, digamos assim, uma prática de flerte, de sedução, de aproximação, de troca aqui de interesses. Mas o que deve ficar gravado na nossa memória é que todo livro, tirando essa parte aqui, vocês vão ver o restante, o final, todo livro frisa, destaca as virtudes de Ruth. Só essa parte fala, digamos assim, não fala nem dos seus atributos físicos, mas fala de uma sedução, de uma aproximação física. O que eu quero dizer com isso? É que a gente deve, num casamento, numa aproximação, num flerte, num conhecer de alguém, frisar, priorizar as virtudes do que os dotes físicos em primeiro lugar, digamos assim. Porque, irmãos, convenhamos, o cabelo branco chega para todo mundo, para uns a careca, né? Não é nem o cabelo branco. A ruga chega para todo mundo perde o vigor físico com o passar do tempo, a velhice chega. Então, se a nossa prioridade em conquistar um casamento, em constituir um lar, não for as virtudes, e as virtudes de Ruth a gente já conheceu, uma mulher que abriu mão de sua casa, de sua família, de seus deuses, de seus costumes, para seguir uma sogra, se dedicar a ela, e se necessário fosse morrer junto com aquela sogra. Virtude, uma mulher que aceitou a trabalhar, colher coisa do chão para ajudar a sua sogra, uma mulher humilde, uma mulher dedicada, uma mulher trabalhadora, uma mulher que se rendeu ao Deus de Israel. Essas são as virtudes que a Bíblia destaca de Ruth, embora agora, na hora do casamento, né, Ruth tenha que tomar algumas atitudes físicas. Então eu percebo sim, a beleza não é de todo mal, se arrumar, tomar banho, se ungir, passar perfume, não é de todo mal, mas se a nossa prioridade em buscar um lar não for a virtude, ou melhor, a espiritualidade daquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, como eu disse, a beleza se vai e a pessoa vai trocar você por outro, ou você vai trocar ela por outro. Cuidado com isso. Outra coisa interessante é que você percebe que, mesmo nesse momento, Ruth deveria ter paciência. Noemi fala assim: vai, desce a eira, Boaz vai estar lá trabalhando, você vai, porém, não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Você percebe aqui que havia todo um rito, e era necessário que houvesse paciência da parte de Ruth. De novo, eu volto a dizer, é necessário paciência antes de decidirmos casar ou tomar essa decisão importante na nossa vida. A precipitação, já falei, traz muitos problemas, e Ruth deveria cumprir ali certinho as ordenanças da sua sogra, porque se ela se precipitasse, provavelmente ela poderia colocar tudo a perder. E não só nessa noite, Ruth já sabia que Boaz era parente dela e que poderia resgatá-la há muito tempo. Ela estava trabalhando já nos campos de Boaz há meses, que a colheita durava meses. Com certeza, conversando com Noemi já tinha falado: olha, ele é um dos possíveis homens que pode nos remir e casar com você. Então, talvez já tivesse passado pela mente de Ruth a vontade de casar, a vontade de flertar, a vontade de propor a Boaz um casamento. E ela não faz, ela espera a hora certa, e só quando Noemi a manda fazer, ela toma a atitude. Então, outra coisa interessante, Noemi, como eu disse lá no início, é uma mulher que já era de idade avançada,
não tinha perspectiva de casar de novo, não busca um lar para si, não busca vender a sua terra para arrumar um dinheirinho. Semana que vem a gente vai ver essa questão da terra, mas ela busca a felicidade de Ruth e a felicidade alheia. Então ela não tinha mais idade para casar, mas ela tinha experiência, ela tinha sabedoria, ela tinha aprendido na pele que tomar atitude precipitada dava ruim. Ela tinha aprendido na pele que sair e tomar uma decisão sem ouvir a voz de Deus dava morte. Ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Então essa mulher agora mais experiente, calejada, mais sabida, já tinha passado por maus bocados, ela vira e aconselha a Ruth, que era nova, não entendia muito bem como é que eram os costumes daquele lugar. Que história é essa? Deito no pé, descubro o pé. Que história é essa que eu tenho que casar com um parente do falecido? Isso devia ser muito doido para Ruth, como é para a gente hoje. E ainda assim Ruth obedece. E Noemi, claro, estava exercendo, aquilo que já era um costume antigo, mas que no Novo Testamento se repete. Tito 2, verso 2, 3 e 4 diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim, aí olha o que as mulheres mais idosas têm que fazer, de instruírem as jovens, recém-casadas, a amarem o marido e seus filhos. Então esse era um costume antigo, desde o Antigo Testamento, que se repete no Novo Testamento, e diz que as mulheres idosas, experientes, deveriam aconselhar, orientar as mais novas e recém-casadas. Outra coisa que eu anotei, quando eu falei que a paciência é uma ferramenta muito importante no amor, até porque a paciência é uma característica, do amor, de 1 Coríntios 13, quando diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece. Então assim, uma das características do amor é ser paciente, e tomar uma atitude precipitada, dizendo que vai casar em nome do amor, é muito prejudicial para as nossas vidas, muito prejudicial. Obrigado. A gente tem que tomar cuidado com isso. E para eu caminhar aqui para o final, a resposta de Ruth é muito simples. Ela diz assim: tudo quanto me disser fareis. Ela termina o versículo assim, e a gente vai terminar aqui, mas eu quero terminar dizendo que, embora a resposta de Ruth seja muito simples, olha, tudo quanto você disser eu vou fazer, ela mais uma vez demonstra, ela mais uma vez revela uma pessoa que confia, em primeiro lugar, em Deus, claro, em segundo lugar, na sua sogra. Ela confia plenamente que a sua sogra sabia o que estava mandando ela fazer. E aí é claro que hoje a gente não deve confiar em nenhum homem, em nenhuma mulher, em nenhum pastor de olhos fechados. Claro que a gente não deve fazer isso hoje, mas a gente deve resgatar na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, a coragem de dizer para Deus: tudo quanto me disseres farei, mesmo que aquilo que Deus esteja mandando a gente fazer, a princípio seja muito doido, porque o que Noemi está mandando ela fazer aqui é doido, é ir de noite, quando o camarada deitar e dormir, você descobre o pé dele, deita no pé, depois a gente vai ver como é que isso vai desenrolar. É um negócio doido, mas Ruth conhecia a sua sogra, conhecia o Deus de Israel, ela já tinha visto tudo que Deus tinha feito na vida dela e na vida da sua sogra, desde que elas voltaram para Belém, a restauração que Deus estava fazendo na vida dela. Então Ruth não duvida, Ruth não tem medo de aceitar as ordens da sua sogra. Então, voltando hoje, claro, não devemos obedecer cegamente a ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum parente nosso, mas a gente deve estar pronto a, quando tivermos certeza de que é a voz de Deus falando, obedecermos, mesmo que aquilo que Deus esteja pedindo pareça estranho aos nossos olhos, porque às vezes Deus nos pede algumas coisas estranhas. Então quero terminar com isso, mais um exemplo de Ruth para as nossas vidas, que a gente esteja disposto em 2020 a dizer para o Senhor: tudo quanto me disseres farei, mesmo que isso a princípio
não nos agrade. Tá? Vou terminar aqui rapidamente, só relembrando os irmãos. Primeira coisa, o casamento de Ruth, ou o livro de Ruth, é um retrato do relacionamento de Cristo com a sua igreja, e a gente precisa lembrar disso. Temos um relacionamento com Cristo e devemos nos portar como pessoas que são, digamos, casadas com Cristo Jesus. Segunda coisa, o casamento sim é, e ainda é, e sempre será uma bênção instituída por Deus, mas a gente tem que tomar cuidado, porque o casamento precipitado é um problema, certo? E o que tem sido feito por aí afora com o casamento, a maneira como o casamento tem sido utilizado, digamos assim, também é pecaminoso. A gente tem que tomar cuidado. Terceira coisa, Noemi não buscou apenas um marido para Ruth, ela buscou um lar, e esse deve ser o nosso maior objetivo. Mais do que um marido, mais do que uma esposa, mais do que alguém para ficar com a gente. Porque já escutei isso, os filhos foram embora, pastor, as crianças cresceram e agora eu preciso de alguém para ficar comigo, não posso ficar sozinho em casa. Cuidado, a gente precisa de um lar, e não apenas de uma pessoa. As pessoas falham, as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos traem, literalmente. A gente precisa de um lar. Quarto lugar, a felicidade não pode ser conquistada em cima da infelicidade do outro, ou a felicidade não pode ser conquistada em cima do pecado. Isso é uma mentira de Satanás. Se para ser feliz você está tendo que abandonar sua família, abandonar seus filhos, se para ser feliz você está tendo que abandonar sua fé, viver afastado de Deus, não servi-lo, pode ter certeza, isso não é felicidade. Isso é mentira de Satanás. Se para ser feliz você está tendo que prejudicar alguém, se para ser feliz você tem que prejudicar a família do outro, pode ter certeza, isso não é felicidade. Isso é Satanás. Isso é do diabo. Isso é mentira, porque a felicidade plena está em Deus, e a felicidade que vem de Deus não é mediante o pecado. Quinto e último, embora Ruth tenha uma atitude muito estranha aqui, embora Noemi tenha mandado Ruth fazer umas coisas bem estranhas, o que a Bíblia, o que o livro mais destaca são as virtudes de Ruth, e que a gente possa aprender também com ela, que mais importante do que a aparência física, mais importante do que aquilo que os olhos veem, é aquilo que não se pode ver. É a espiritualidade, a santidade, o temor, o tremor, o caráter, as virtudes que aquela pessoa que a gente deseja na nossa vida tem. Mais importante do que o que os nossos olhos veem é o que Deus vê. Amém? Vamos terminar? Fiquem de pé.